Honestamente, se alguém que recentemente terminou Snoot Game /1 chegasse até mim e pedisse recomendações de visual novels parecidas com a obra anterior, eu já teria mostrado a minha lista gigantesca logo de cara. Hold On To Me, Snoot Game Core, Trust Your Colors e muitos outros nessa mesma linha de obras originais, mas inspirados por Snoot 01. Entre vários dessa mesma linha, teve um em específico na qual me cativou fortemente nas suas primeiras horas de gameplay, e desde então eu fico apaixonado só de pensar nele. Uma história na qual já nos primeiros minutos de gameplay já levantava uma pergunta na qual vários adolescentes e jovens adultos fazem quando a hora chega. O que você quer fazer da sua vida? Ou melhor, o que planeja para o seu futuro? Devlog, a Post-Modern College Experience, não só apenas toca sobre esse assunto, mas vários outros temas, como ambientes familiares, podem influenciar em nossas ações, assim como também nas nossas próprias vidas. A indecisão do que fazer e como devemos levar a vida e aceitar as oportunidades nas quais é nos dada é apenas um dos tópicos na qual irei abordar neste vídeo. E também o começo de uma obra maravilhosa, sendo essa mesma o foco do vídeo de hoje. Olá, meu nome é Ezra Comic BR e após tanto tempo e junto a ela vários pedidos, eu irei finalmente falar sobre Devlog. Eu queria esperar o jogo lançar uma demo completa para poder fazer essa análise, mas a cada patch de atualização, junto com diversos teasers sendo mostrados em sua página oficial do Twitter, só me fez querer fazer esse vídeo logo de uma vez e falar o quão apaixonado eu estou com essa visual novel maravilhosa. Dito isso, se caso gostar do meu conteúdo, então por favor, deixe seu like e se inscreva no canal caso queira mais conteúdos como esse. Mas por agora, chega de enrolação e vamos direto para o assunto. Só gostaria de dar um adendo antes de começar esse vídeo. Eu irei dar uma análise geral de Devlog, então este vídeo estará completo de spoilers. E se caso você não tem sequer ideia do que eu estou falando, e mesmo assim querer dar uma chance, eu irei deixar a página do itch.io, além da página oficial do Twitter, na descrição desse vídeo. O jogo é de graça e se você saber um pouco de inglês, eu acredito que irá adorar, assim como eu gostei e amei. E também, caso você queira me seguir no Twitter, ou até mesmo fazer uma fanart, eu gostaria bastante se fizessem, eu ficaria tipo muito chola, sabe? Mas só se vocês quiserem, claro. E é claro que eu deixarei os desenhos passando no final do vídeo, assim como os créditos também. Mas agora chega de falação e vamos para o que interessa. Devlog, a Post-Modern College Experience, é uma obra inspirada por Snoot Game e I Wanna Hug That Gator, e está sendo produzida pela Shut In Studios, tendo até o momento deste vídeo uma demo que está com a data marcada para o lançamento em 2026 em sua página no itch.io. A história já se inicia com o protagonista da história chamado Dev Aloper, estando dentro de um ônibus e olhando a paisagem pela janela. Durante o percurso, ele reflete as decisões nas quais ele fez até chegar no momento de agora, pois o mesmo diz que não tinha a menor ideia do que fazer ou sequer noção de algo para sua vida. Pelas suas notas medianas, meio que o nosso caro Dev não tinha muitas opções em suas mãos. Nisso, as opções eram as seguintes: ele utilizava de suas notas para entrar em uma faculdade, ou ele iria ser forçado pelos seus pais a entrar no exército e ficar carpindo no mato no sol de 40 graus. Dev não pensou sequer duas vezes e já se inscreveu em vários lugares e até mesmo algumas de alta qualidade. Mesmo que para ele fosse uma piada cogitar a ideia de algum dia eles aceitarem a sua entrada, ele decidiu tentar mesmo assim. Mas o que ele não esperava era de que ele seria chamado em uma dessas de alta qualidade, ela sendo a Faculdade Cretáceo da Computação, ou encurtando para FCC. O contexto por trás de aceitar nosso menino aqui é de aparentemente uns humanos acabaram vencendo em um caso do tribunal, aonde estava ocorrendo práticas injustas de inscrição, e para se adequarem às novas condutas, eles aceitaram a inscrição de Dev na faculdade para assim tanto humanos e dinossauros pudessem ter as mesmas oportunidades de ensino assim como todo mundo. Dito isso, não demoraria muito para o ônibus parar e anunciar a chegada do campus da faculdade, para assim, logo em seguida, o protagonista sair do ônibus e assim encarar a sua nova vida, sendo essa o recomeço e uma nova oportunidade para poder descobrir o que quer fazer de sua vida. E assim,
o game se inicia. Sendo esse o começo da história, já não demoraria muito para a apresentação dos personagens importantes para a trama e também algumas satisfações devido a algumas complicações envolvendo a sua matrícula. Mas primeiro vamos focar nesses dois personagens específicos para dar contexto em futuros eventos. Sendo o primeiro a, entre aspas, representar, fecha aspas, o colégio para dev, sendo Elliot. Elliot é um parasauro verde e ele é presidente do sindicato estudantil em FCC. E eventualmente acaba tendo a responsabilidade de dar boas-vindas para todos os humanos na qual estão começando a sua vida acadêmica ali. Mas um balde de água fria é entregue ao nosso protagonista quando abruptamente o Parasauro entrega os papéis para Dev e começa rapidamente a apresentação com uma vontade igual de um CLT acordando em uma segunda-feira de manhã, tendo nenhum indício de querer mostrar qualquer receptividade enquanto dá ênfase de apressar quaisquer dúvidas o outro tenha, pois ele tem outros, entre aspas, assuntos, fecha aspas, a fazer. Após a orientação de centavos e dizer para Dev que ele consegue se virar sozinho, então mesmo não pensa duas vezes e mete o pé dali. Deixando o nosso pobre coitado aqui mais perdido que filho da puta em Dia dos Pais, e vagando por todo o campo em procura de seu dormitório. Mas durante a conversa entre os dois, é nos dado informações importantes em questão às matrículas na qual Dev se inscreveu para estudar, e junto com o fator de não haver outro humano ali além dele. Para ser exato, o nosso camarada aqui escolheu estudos gerais como matéria, mas ao ver os horários, o mesmo acaba notando algo estranho, sendo eles diferentes nas quais ele tinha escolhido, e por isso ele logo decide perguntar para Elliot, e o mesmo explica por essa não ser uma faculdade comunitária e por isso não acaba tendo esse programa. E por causa de todo o caso jurídico de última hora e inscrição do mesmo, eles tiveram de alguma forma encaixar o cabeça de ovo em algum lugar antes do semestre começar. Praticamente enfiaram o maninho em qualquer coisa e fé. E honestamente, é melhor assim do que capir mato no sol das duas. Vai por mim. E por estar em cima da hora, ele acabou sendo o único humano a entrar naquele semestre, e também na faculdade inteira. Durante essa minha explicação aqui com vocês, o Dev ficou tentando descobrir onde ficava o diabo do dormitório, e acabou voltando para a entrada sem ao menos perceber. Tadinho. Quando tudo parecia estar perdido, um som alto parecido de um avião aterrissando começava a crescer. Ia se aproximar cada vez mais até que... Open your eyes. Open your eyes. Bom dia, minha princesa. Um pterodátilo rosa se levanta de Dev e oferece a mão. Esse dino, senhoras e senhores, não é um amigo, mas sim um prefeito. Esse pteiro é Theo. O carro rodou passando por cima da minha rua. E não só é um anjo na vida de Dev, mas também é um cara foda. E que se dispõe a ajudar o cabeça de pirulito a encontrar o sobredormitório e mostrar o restante do campus para o mesmo. E aqui pra frente começa toda a história de Devlog de fato. Vai por mim. Se eu pudesse, eu ficaria aqui por horas explicando cada parte e ponto na qual me fez ficar cativado por esse jogo, mesmo por ser só a demo. Mas se eu explicasse detalhe por detalhe cada evento até o fim, isso não seria o suficiente para passar sua experiência maravilhosa. Sendo por reações dos personagens e até mesmo dos diálogos, aonde só enriquece mais todos os personagens. Dito isso, eu irei fazer o meu melhor para explicar os tópicos na qual foi mostrado na obra e como a abordagem da equipe de mostrar tais temas da maneira foi tão espetacular. Como eu havia dito no começo do vídeo envolvendo o nosso protagonista Dev e a sua relação à perspectiva ao futuro, mas em específico mostrava a sua falta dela. Esse tema já é estabelecido no começo para o personagem, e o mesmo procura desde então uma ideia do que fazer, mas até o momento, nenhuma ideia sequer passou em sua mente. Mas uma oportunidade surgiu na primeira noite do dormitório, quando Theo o convida para jogar alguns jogos junto com Elliot. E para quem não sabe, Elliot é amigo e parceiro de quarto junto com Theo.
E sendo assim, os três se divertem enquanto jogam naquela noite, até o Elliot precisar sair e conversar com seus pais antes deles irem embora, logo deixando os dois sozinhos no quarto. O silêncio se torna alto, até o Theo puxar um assunto e dizendo como ele gostaria de fazer jogos, e não apenas jogar eles. Mas não só apenas por fama ou algo assim, mas com uma mecânica ou ideia na qual pode mover toda uma indústria. Como se estivesse deixando sua marca na história por causa disso. Assim, sendo esse o maior sonho de Theo. É incrível como, em palavras vindas do próprio Dev, é mostrado a seriedade vindo do Piteiro quando ele diz aquelas palavras. Algo na qual ele profundamente gosta e se importa. A conversa continua até a sugestão deles criarem um jogo vindo de Theo é colocada à mesa. E é claro que a primeiro momento o nosso cara não dá uma resposta definitiva e diz que vai pensar no assunto. Dito isso, mesmo mantendo com essa ideia em mente durante uma parte da história. Eu gostaria de dizer que toda essa vibe apresentada nessa cena entre os dois me pareceu muito uma conversa na qual teria uma roda de amigos só pra botar o papo em dia enquanto toma cerveja. E depois, quando todo mundo for embora, você fica ali com seu mano e começa a filosofar sobre a vida. O que eu disse não tem muito a ver com o contexto da cena em si, mas passou essa vibe. E isso só me fez me importar ainda mais com esses dois. Mas enquanto isso, o Dev estava até mesmo pensando nos prós e contras na sugestão de Theo, durante vários momentos, até que um gatilho vindo junto com a realidade nua e crua sendo colocada à frente do protagonista quando percebe a sua situação. O gatilho eu irei explicar daqui a pouco, mas algo na qual Dev nota, e junto com os mesmos questionamentos, acabam sendo reforçados quando conversava com a conselheira anteriormente, e de que na situação onde o mesmo se encontra, essa pode ser a única oportunidade para de fato conseguir botar a sua vida nos trilhos e dar um propósito para ela. Dali, Dev aceita a sugestão de fazerem um jogo, e quando comparamos o mesmo de antes e de agora, é perceptível a mudança da maneira de pensar do carinha aqui, pois ele se dedica completamente ao projeto e até mesmo começa a recrutar membros para fazerem o seu jogo. E por incrível que pareça, o game será uma visual novel? Irônico, não? Sendo essa equipe formada por Dev a partir de contatos pessoais com cada um dos membros anteriormente. Sendo ela a seguinte: Theo sendo o programador, Rebecca, a irmã de Theo, sendo a escritora. O Elliot tem dinheiro e cuida das questões de negócios das vendas. Emily, uma brachiosauro muda e é responsável pela arte do jogo. A Abigail, uma triceratops estrangeira vinda da Finlândia e é responsável pela música. E Dev sendo o designer-chefe. A maneira como Devlog desenvolve toda a equipe da maneira individual e junta tudo isso com o fator de eles estarem fazendo um projeto em grupo me faz ficar muito feliz e genuinamente me importar com cada um deles. Principalmente com o nosso protagonista, pois foi ele que teve essa decisão de tornar tudo isso em realidade. Sendo o mesmo indo atrás de cada um do elenco, já sabendo que de todos ali, cada um tem um potencial enorme em cada área designada. E que isso, no final das contas, pode dar certo. Dev sabe dos riscos e do que pode acontecer caso tudo ali se desmoronar. Mas, mesmo assim, ele decidiu aceitar, pois a vontade dele de querer fazer algo melhor do que ele estava tendo antes o impulsionou a tomar uma atitude e acreditar, mesmo apesar dos fatores mencionados anteriormente. E já que estamos aqui, que tal falarmos sobre um outro tópico na qual o game aborda bastante? E com isso, enriquece ainda mais a trama quando falamos em vida acadêmica em geral, sendo a questão familiar a mais sensível até então abordada. Desde o começo é mostrado para nós telespectadores a visão de cada núcleo interagindo com um tópico familiar de maneira diferente, pois querendo ou não, a família é algo na qual pode sim nos afetar, tanto diretamente ou indiretamente, e dependendo da família, isso pode se tornar um peso ou até mesmo um fardo. Um desses exemplos na qual eu posso dar é o próprio Elliot. No começo é mostrado o mesmo sempre de cara fechada e com um monte de assuntos pendentes para resolver.
E dá pra ver o quanto isso sobrecarrega ele. Não só por ele ser o presidente do sindicato estudantil, mas também por ser filho de pais super importantes. Um exemplo bem claro é quando na noite onde Theo convida Dev para jogar junto, o Elliot participa, e é quando o Parasauro recebe a notificação de seus pais, e isso o parece aborrecer bastante. Tanto que os dois discutem por um breve momento sobre a questão familiar do Elliot, antes de mudar de tópico. Dá pra ver que nesse tópico o Elliot acaba sofrendo bastante por ter essa, entre aspas, responsabilidade, fecha aspas, em suas costas, por ser filho de pais importantes, entende? Agora, nós temos o caso da Rebecca com o Theo, onde parece que os dois se dão bem e até fazem brincadeiras bobas entre os dois. Tipo, uma competição de tapa, só pra ver quem comeu o último salgado da mesa. É, bem coisas onde irmãos 100% iriam fazer. Mas tem dois casos em específico na qual eu realmente me pegou firme na obra quando foram apresentados a esse tema familiar em específico. Sendo esses, Abigail e Dev. No caso de Abigail, ela mostra desde a primeira aparição dela como ela lida com toda essa situação, apesar de ser uma estrangeira. E por ser criada dentro de casa e acabar estudando também, ela nunca teve uma oportunidade de realmente ter uma vida social de fato. Sempre tendo os pais dela por perto e a vigiando quase que sempre. Mas tudo isso muda, pois agora a mesma está longe de casa. Mesmo assim, isso não impediria da família continuar vigiando ela. Toda a cena onde a Abigail aparece sempre tem os pais dela a ligando após a cada fim de aula, sempre perguntando como ela tá e se está tudo bem. Mas é nítido ver a expressão na qual ela faz quando deixa de querer atender o telefone, mesmo após alguns momentos, pois isso claramente está incomodando ela, mas não quer falar isso para os pais. Mas uma hora ou outra, essa frustração, junto com a pressão, irá fazer um grande problema vir. E pelo que parece, não irá demorar muito. No caso de Dev é bem complicada. Veja, já é mostrado ao decorrer da história como Dev reage quando o assunto é familiar. E na maioria das vezes ele prefere evitar ou de falar muito sobre. A razão? Há uma cena onde a conselheira pergunta para o mesmo se ele estava com saudade de casa, e se por acaso ligou para os pais após chegar na faculdade, com ela dizendo para ele dar uma ligada para ver como estavam as coisas, e naquele mesmo dia, à noite, a resposta na qual era dada não o surpreendeu nem um pouco. Os pais do nosso protagonista são alcoólatras, e pelo visto ocorria com bastante frequência com Dev, acabando tendo que discutir com ele devido a isso. O cheiro de álcool e cigarro é algo na qual o mesmo detesta, e é perceptível ver a raiva quando o pai dele nem reconhece a voz do próprio filho e nem reparou a falta dele durante até mesmo o momento da ligação, sendo que ele estava 2 dias longe de casa. Naquele momento, enquanto olhava para o luar de sua janela e quarto vazio, Dev reforçava e notava algo. Ele não estava com nem pouco de saudade de casa e de que ele precisava fazer algo a respeito da sua vida para não acabar igual aos seus pais. Nisso ele se motiva com a sugestão de fazer um jogo com seu amigo Theo e assim começa a trilhar seu próprio caminho. Algo na qual eu posso dizer com toda certeza é de que Devlog conseguiu me cativar e me divertir durante a sua demo, sendo pelos seus personagens cativantes, junto com a sua trama interessante, na qual fazem eu me importar e adorar passar cada segundo nessa obra. Não há palavras suficientes para eu dizer o quanto eu amei jogar esse game, e mesmo assim, isso é só a demo. Há muito conteúdo pela frente para Devlog, e dá pra ver o tamanho do carinho onde a equipe tá colocando em cada parte da obra, pois só de jogar a demo dá pra ver o potencial enorme junto a ele. Se caso até agora você não tenha dado uma chance, eu recomendo demais, pois tem muitas partes na qual eu não citei nesse vídeo, mas enriquece a obra ainda mais. Lembrando que o link do game vai estar na descrição desse vídeo, e ele é de graça. Mas é isso. Mas e você? Por acaso já jogou Devlog? Se sim, me curte nos comentários. Adoro ler a opinião de vocês quando posto os vídeos. E também não esqueça do like e da inscrição, pois dou um trabalhão pra fazer esse vídeo.
Dito isso, muito obrigado pela atenção e carinho. E vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado e tchau, tchau!